Sejam bem-vindos a mais uma análise de One Piece, dessa vez do capítulo 1085, A Morte de Nefertari Cobra. E vou dizer pra vocês que é um título que me assustou. Quem viu a primeira leitura, quem viu o react, quando eu li a morte, eu... Nefertari Cobra a gente já sabe que tá morto. Aí eu fiquei tranquilo depois, né, que eu li o título completo. Gente, é um capítulo que, narrativamente, ele me empolga pra caramba, wow, mind blow, mas tecnicamente eu achei uns probleminha nesse capítulo e eu vou falar pra vocês ao longo desse vídeo, beleza? Lembra que você pode me apoiar no ao vivo com subs, bits e donates, e aí a mulher do Google vai invadir o review, a análise, e na voz dela estará as suas ideias. Então apoia, você que está vendo pelo YouTube, considera mandar um pix ou um valeu, tá bom? Que é o donate do YouTube. Bom, gente, tivemos uma capinha com o Frank acompanhando o nascimento de tartarugas marinhas. Legal. Bacana. Fofo! O Frank é um dos meus personagens preferidos, né? Mas é aquela capinha que você... Ai, que legal. E já quer virar porque, né, o gancho do capítulo passado foi apoteótico. Tem uma notícia legal na capa, que é sobre o volume 106 de One Piece, que vai sair no dia 4 de julho. Já é o segundo volume dessa nova saga, né? O ano terminou ali no volume 104, se a gente for pegar o parâmetro de volumes aí. E, gente, eu só queria preparar vocês para os nossos sorteios de junho. Na primeira semana de junho, ou seja, já semana que vem, vai rolar o sorteio do figure do Momonosuke, com apoio da Anime Hunter e da Akiba Station. Vejam as datas de quando vocês mandam os donates para participar, beleza? E o sorteio mensal de junho será apenas o figure do Zoraço. Também parceria com a Anime Hunter e com a Akiba Station, tá bom? Então, vem com nós, cola com nós que é sucesso. E vamos lá. Eu falei que não curti muito a quadrinização desse capítulo. Eu lembro que eu fui chamado há umas semanas atrás pra debater o capítulo com a galera da OPEX, e eles costumam dar uma nota, né? Eu lembro que aquele capítulo que o gancho é o Nefertari Cobra pronto pra ter uma audiência com o Gorosei. Eu acho que é o final do capítulo 1083. E eu dei um 9.9 por conta do gancho. Mas eu gostei muito, o primor do Oda desenhando e tal. Esse aqui, velho, esse capítulo, se eu fosse dar uma nota assim arbitrária, pá, pensando assim, sei lá, eu daria um 8,5, porque eu não gostei de umas coisas que o Oda fez aqui. E já queria comentar sobre essa parte técnica para depois a gente afundar na narrativa. Os ângulos que o Oda usou em alguns momentos, principalmente por cima do trono, quando In ainda tá sentado, tipo, eu achei tudo muito estreito, velho. As escadas estreitas pra caramba, tá ligado? Parece que você tem que escalar a escada pra chegar lá no trono. Não parece ser uma escada acessível. A não ser que esse seja o objetivo dele mesmo. Você pode ver que o Win, ele sempre acessa o trono pelas laterais, né? Nunca de baixo. Mas no capítulo passado você vê ele subindo escada. Então eu achei meio fora o ângulo aqui, me causou um pouco de incômodo. Também não gostei quando o Sabo aparece pela primeira vez, que tem uns cortes de quadrinização confuso. Tipo, o Sabo tá olhando pra esquerda, aí no quadrinho seguinte ele tá olhando pra direita. Sabe, eu não acho que o Oda conseguiu guiar bem a visão do leitor ali. Então me causou incômodo essas páginas. As silhuetas dos Gorosei transformados eu também achei meio qualquer coisa. Mas eu entendi que o Oda não quer mostrar demais também, né? Então, para esse tipo de mídia, o Oda, ele, né, trupica, mas não cai. Mas as silhuetas, velho, beleza, tem uma que parece um basilisco, a gente vai comentar direitinho. Tem uma outra que parece uma vaca, o In é mais redondinho, tem a hora que tem uns dentes. Sabe, o Oda, ele quis contar o que ele contou, mas por conta da mídia quadrinho, ele encontrou uns complicadores ali pra ele. Tá ligado? Por exemplo, na mídia livro, uma sequência como essa
pode ser contada escondendo tudo tranquilamente. Pela descrição, o autor desse suposto livro poderia ocultar, né, as informações que te deixam as claras sobre a descrição da forma dos Gorosei, tá ligado? E aqui na quadrinização, o Oda ele teve que apelar para umas formas que parece um chiclete. Mas por conta disso que eu não curti tanto o capítulo, mas em questão de narrativa, ô louco. History in the Making, o One Piece tá pegando fogo, velho. Tivemos, assim, na minha divisão, que eu separo as coisinhas pra organizar aqui, a gente teve 9 páginas pra In, Cobra e um Sabo versus In e Gorosei, né? E depois a gente teve 6 páginas pra CP0, Vivi e o Apol. Então vamos começar por essas 9 páginas apoteóticas, velho. Do In, Gorosei, Cobra e Sabo. É interessante você ver a percepção do Cobra sobre In quando cai a ficha dele que, velho, tem alguém sentado no trono aí, né? Eu tava até vendo uns episódios de Succession há uns dias atrás, não se preocupem, sem spoiler, mas é uma série que faz você perceber que no mundo existe uma espécie de monarquia ainda, né? Os donos de grandes empresas, o dono da maior empresa senta num trono vazio. Porque não existe monarquia no nosso mundo, né? Existe a rainha da Inglaterra, agora o rei, né? Mas você vê que existe, né? Um suposto... A gente pensa na democracia nos países, é um trono vazio, né? Mas senta alguém naquele trono, né? É loucura. Mas bom, o Cobra fala justamente sobre isso. Véi, sentar nesse trono é um tabu. Meu Deus. É interessante a gente lembrar. Vocês lembram quando o One Piece ficou um mês sem capítulo? Que o Oda tava se preparando pra alguma parada que eu não lembro o que era agora. Mas a gente teve semanalmente uns compilados de informação de One Piece chamado Road to Laugh Tale. Estava saindo na Shonen Jump. Cada semana que não tinha capítulo, né? Então veio 4 Road to Laugh Tale. E tem lá que o objetivo do Rocks de Shibek era ser rei do mundo, não é ser rei dos piratas, era ser rei do mundo. E ele queria provavelmente sentar no trono. Ou seja, o objetivo do Rocks de Shibek era um grande tabu. Tá escrito isso lá, tabu. E aí o Nefertari Cobra diz, velho, é um tabu sentar no trono vazio, né? E ele ainda diz, o Cobra diz sobre o In, que o In é um dos 20 reis antigos. Os 20 reinos que lutaram contra o reino antigo e saíram vitoriosos e posteriormente fundaram um governo mundial depois dessa união e viraram Tenryubitsu. O In é um dos 20 reis. Lá 800 anos atrás. Então, que tipo de Akuma no Mi ele tem? Que tipo de processo ele tem para ele ser imortal? Será que a cirurgia da Ope Ope foi usada nele? Será que a Nefertari de Lili tinha a Ope Ope antigamente? Doideira, né, velho? Fez a cirurgia forçada nele, enfim. A gente precisa entender isso, né? Mas é legal, né? Porque quando você começa a entender melhor, pegar mais umas pecinhas do quebra-cabeça chamado In, você fica, pô, qual é o tipo de relação que ele tinha com o mundo pra ter atacado o reino antigo, né? Será que ele começou a ter inveja da tecnologia do reino antigo? Será que ele começou a ter inveja do Joy Boy? E aí atiçou a fúria dos outros reinos? Meu irmão, se esse lugar continuar evoluindo tanto assim, ele vai acabar com o negócio da gente. Tá ligado? Então é muito louco, né? Porque é como a gente vê geopoliticamente. Participem da criação de conteúdo. Assustem os Treamer. Você pode fazer isso também. É válido. Valeu, Rafael. Obrigado pelo apoio, querido. E você aí que do YouTube que se assustou, faz parte, tá? Faz parte, velho. Obrigado pelo apoio, querido. Bom, a gente tava falando, né, sobre a inveja
que o Win poderia ter, então ele atiçou os outros reinos. E a gente tava falando, né, da geopolítica do nosso mundo real, que é engraçado, né? Inveja, Marcelinho. Inveja. Boa. Por quê, cara? É como, tipo, a União Europeia, Estados Unidos ficam falando aí que a China é uma ameaça. A Coreia do Norte, tá ligado? Aí já já eles arrumam um motivo pra ter uma guerra, alguma coisa. Então, acredito que invejoso foi lá, fez a cabeça da galera com inveja do Joy Boy, da tecnologia, do avanço, da prosperidade e acabou com o reino, né? Agora, me pergunto por que a Nefertari de Lili se aliaria ao Win. Saca? Ele conseguiu usar o exército de Alabasta há 800 anos atrás e passou pela autoridade de Lili? Eu não sei, velho. Eu acho que no primeiro momento ele conseguiu enganar ela e depois ela viu a besteira que fez. É que eu imagino que há 800 anos atrás a Lili era amiga da Toque, do Joy Boy. Eu imagino isso. Então eu fico me perguntando, por que ela foi ali guerrear? Tá ligado? Inveja, inveja no Mi. Bom, aí aqui a gente tem pra falar sobre os D. O Win diz que os D são aqueles que se opuseram aos 20 reinos. Então, os inimigos naturais de Deus. É que Deus, você resume no mundo de One Piece, tipo, Tenryubitos e esses 20 reinos. Os Tenryubitos, né? E a Lili, eu acredito que ela é uma D por isso. Não é que ela sempre teve o D no nome, registro no cartório, tá ligado? Quando eu fui registrar Leozinho, bota o nome dele assim. Não, não é. Eu acredito que o D é um código. Eu acredito que o D é um símbolo. Que nem o X da amizade em Alabasta. Tô começando a acreditar nisso. Então, essas pessoas têm essa letra no nome, passado de geração em geração, só que se criou um ruído com o passar do tempo. Tanto é que diz, hoje em dia, as pessoas com o D no nome desconhecem o significado do próprio nome, da letra no próprio nome, né? Desconhecem, podem desconhecer, mas vários carregam o propósito dos ancestrais. É só você ver o Luffy. A gente não sabe o que é o D, o Luffy não sabe o que é o D, o LoL não sabe o que é o D, mas olha como o Luffy carrega o propósito do Joy Boy. Então é por isso que tem aquela frase, eu acho que, não lembro se é do Hiro Luke, que tipo, você não pode parar 3 coisas, né? O sonho dos homens, o avançar do tempo e o propósito herdado, né? Então, por mais que você tente censurar, de dentro pra fora vai vir uma parada que você não consegue frear, tá ligado? Então eu gostei muito, assim, de pensar o significado do D dessa maneira. E vem com as informações sobre os poneglyphs, que eles se espalharam devido a um erro da Lili. Né? Erro ou planejamento, né? O próprio Win se indaga isso. Fico me perguntando se Toque se envolveu com essa parada dos poneglyphs se espalharem, né? Então, o Win, para entender melhor esse planejamento, ele quer muito a carta da Nefertari Lili, que tá em posse do Cobra, mas tá lá em Alabasta essa carta. Então, gente, é muito interessante você pensar que, se não fosse a Lili, todos os poneglyphs poderiam estar tudo modular, um em cima do outro, na câmara do In, e ninguém saber da história, tá ligado? Tipo, o Roger não teria chegado onde ele chegou, abrindo o caminho para uma nova geração, sem os poneglyphs. Os poneglyphs é tipo uma parada essencial. Então, tipo, que atitude massa da Lili e de outros aliados dela, né? Supostos aliados dela. E aí que chega o Sabo na Sala do Trono. O Win, nesse momento, ataca o Cobra com
um rabinho de diabo, pode ser outra coisa, pode, mas na minha leitura ali, silhueta, foi a silhueta mais trabalhada pelo Oda em questão de movimentação, formato, ele mostra ela várias vezes. Então eu gosto de não cravar, mas de pensar que é um rabinho de diabo. E aí, o Sabo finalmente aparece vendo aquela violência contra o Cobra e ataca o Gorosei com o Riken e ainda manda um golpe em chamas pro Inho, velho. Você já pode dizer que teve uma trocação de Sabo com o Gorosei e Sabo contra o In. Absurdo, velho. E é interessante que o Sabo chama o recinto ali, né, o Salão do Trono, de Inferno. Eu acho que o Oda, ele deu várias dicas sutis aqui nesse capítulo, tá? Vamos lá. É aí que vem as silhuetas dos Gorosei, certo? Eles se transformam em algo. Acredita até que Saturno, que está em Egghead, já liberou essa forma. E naquele momento que o Dendemushi audiovisual, né, o câmera de vigilância, ele deve ter captado o Saturno ali. E não os Serafins trabalhando para o traidor, não a York, mas o Saturno. Um dos Gorosei parece um basilisco, parece uma galinha, eu sei, mas eu gosto de pensar no basilisco que tá lá em Impel Down, num dos andares das criaturas, se eu não me engano é o segundo andar, né? O careca lá, que tem a Kitetsu I, ele já tem uma aparência mais humana, né? Parece ele mesmo na silhueta, mas todos, incluindo o In, acredito que tem zoans mitológicas, tá? E aí é que entra a dica do Oda, de fazer o Sabo dizer que aquele lugar é um inferno. Eu vim parar no inferno. Será que o In tem a zoan mitológica de diabo, de Lúcifer? Carai, gente. Até me bateu a viagem de pensar que o In pode ser o próprio diabo que dá origem aos frutos. Tá ligado? Tem essa parada da árvore de Akuma no Mi. Então, a gente sabe que tem as raízes da árvore, aquela grande árvore que tem um mangue lá em Sabaody. As raízes levam luz para a Ilha dos Homens-Peixe. E pode ser uma árvore, né, que cresce lá na Red Line, tipo, a galera gosta de chamar de árvore da vida, Yggdrasil, sei lá, podem ser referências. E o In controla essa árvore, não sei. Por isso que os almirantes têm um poder absurdo. É uma ironia, porque ele se reverencia, né, como Deus, né? E tem a Akuma no Mi de Lúcifer, né? O que eu não curto muito dessa ideia é que ela anula a teoria das Akuma no Mi enquanto ciência do povo antigo. Uma invenção deles, né? Então, por isso que a gente não pode cravar nada. E o que eu amo fazer no meu conteúdo, React Review, quando eu penso é levantar debate. Não gosto de pagar de fodão querendo é isso, é aquilo, cravar as coisas, teoria. Valeu, Dexlex! Obrigado! Já 2 anos, hein? Obrigado, velho. Obrigado por essa fidelidade, tá bom? E é o nosso Alex Caiça. Você achou que eu não ia lembrar que é você por conta do nome, né? Valeu, querido. Bom, teve um momento aqui que quando você passa pra vida real, você fica... Quando o Sabo diz pro Cobra, né? O Cobra fala pra ele, pô, achei que fôssemos seus inimigos, né? Você é do exército revolucionário. E ele diz, nossos inimigos não são os reis. Gente, na vida real, são os reis sim, tá? É porque a gente tem One Piece, como é direcionado pra um público infanto-juvenil, pra molecada, é uma soft revolução aqui, tá? Então, abre o olho no mundo real. O mundo de One Piece, ele é um pouco estranho pra mim, porque você pensa, é que nem Game of Thrones, que tem uma reunião de condomínio ali no final e que eles flertam com democracia. Mas o normal é ter monarquias. Então é assim que é o mundo de One Piece. Tem reis que podem ser aliados dos revolucionários porque
Esses são os sistemas vigentes nas ilhas. Só que... E Iceberg, prefeito de Water 7? Não é uma democracia? Então eu acho um pouco confuso. O Oda, ele quis apresentar uma cidade mais modernizada, como Water 7, inclusive no seu sistema político. Mas aí é uma baita de uma incongruência com o todo, né? Mas eu acho que o Water 7 é um ponto fora da curva e a gente tem que imaginar o One Piece como um mundo fantástico e basicamente monárquico, né? Então, os evolucionários, eles estão agindo de acordo com esse sistema. Valeu, Renato. Vamos lembrar que na ficção dá pra ter rei bonzinho. Isso aí. É isso. Na ficção dá pra ter rei bonzinho. Então é legal, né? A gente trazer essa parte política aqui pra essa fala do Sabo. É aí que os Gorosei atacam, incluso, e é uma pressão absurda. O Oda, ele faz umas linhas que mostra movimento e tensão, mas são linhas que vêm do próprio Win também. Eu senti uma pressão ali, parece hack, sabe? Mas será que eles têm hack? Para poder batalhar, acredito que sim. Mas será que é um aspecto que eles ligam bem? Porque a gente tá debatendo muito sobre o parâmetro de poder na saga final de One Piece, pegando dois pilares, né? Hack e Akuma no Mi. Sabemos que hack também é um pilar da própria Shonen Jump, tá ligado? Então, é claro que ele vai ser superior a um poderzinho mágico que te faz virar um dragão, as Akuma no Mi. Então será que o Gorosei In, eles investem mais nisso, no poder da Akuma no Mi? Treinar exaustivamente até despertar, tá ligado? Essas supostas zonas mitológicas. Zonas mitológicas que aumentam muito o atributo físico. Zoans aumentam os atributos físicos, defesa, velocidade, ataque. Pega os status de Pokémon aí. Pré-históricas aumentam mais ainda, um nível a mais do que as zonas normais. E as zonas mitológicas um nível a mais do que as pré-históricas. Então, se eles treinam, eles já são uma baita de uma ameaça. Mas não adianta você ter uma zona mitológica só. É só você ver o Orochi, que é um bosta. Era, né? Mas eu acredito que por isso que eles devem ter hack também, mas não deve chegar a ser hack do rei. Mas aí como é que eles vão fazer frente para inimigos que são os nossos heróis, né? Ruffy, Sabo, enfim. Bom, Cobra pede pro Sabo passar o recado de que nós também somos D. E aí tem uma outra dica do Oda aqui no capítulo, gente. O Sabo lembrando de Luffy e Ace, e o Ace especificamente batizando o Sabo com um D. Sadebo. O Sabo até fica, como assim? Você botou no meio do meu nome, tá ligado? Então o que eu entendo com essa dica, gente? Que todos nós podemos ser D, desde que carreguemos o propósito de Joy Boy, mas dentro dos D, eu acredito que devem ter outras ramificações. Dawn, o amanhecer, e Dusk, o escurecer, né? Que é um propósito que já o Barba Negra carrega, que vem do Rocks de Shibek, tá ligado? Então, por falar em amanhecer, né? O Cobra, ele termina sua participação na obra, dizendo que sabe qual é o caminho que Alabasta deve seguir agora, e é levantar a bandeira do amanhecer pro mundo. Então, pô, velho, o primeiro capítulo de One Piece se chama Romance Down, tá ligado? Então acho que tem muito a ver. E aí a gente vai pra segunda etapa do capítulo, focada na CP0, o Vivi e o Apol. São 6 páginas, o Apol, ele testemunhou tudo isso por um buraquinho ali, eu acredito até que ele comeu o buraquinho pra espionar. Sei lá o que ele tava fazendo ali, porque não é possível que tenha aquele buraquinho ali, tá ligado? Buraquinho da fofoca em Marigeoise. Eu achei muito interessante uma parada que o Oda desenvolveu sobre o Apol narrativamente. Ele foi construindo o arquétipo do Apol ao longo de One Piece como um personagem nojento, né? Mas ele diz, pô, eu odiava o Cobra, mas eu não fico feliz com isso que eu vi.
Então parece que o Oda, ele tá fazendo uma escalada na vilania, que até um nojento feito o Apol tem coração. Tá ligado? Que os verdadeiros inimigos são aqueles ali, velho. Como é que eles gerem o mundo também, né? O governo mundial. E aí, na Reverie tá se discutindo sobre 4 países que agora são independentes, né? Independentes do governo mundial. Lembrando que o governo mundial é um sistema com mais de 170 países. Esses 4 são independentes agora. Eu acredito que devem ser 4 dos 8 que aderiram à causa revolucionária, né? Falado lá pelo Dragon nos capítulos passados. A gente vê que a CP0 raptou a Vivi. Depois daquela conversa com o Robirucci, ela foi pra lá ficar com o restante do grupo. Fiquei muito emocionado em ver de pertinho com janela de apresentação, Jabra, Carifa, no grupo da CP0. Pra mim eles tinham sido meio que descartados pelo Oda, até pela história de capas também. E a Carifa fala que a Vivi tá dada como desaparecida e vai virar mascote de alguém, né? Tipo, escrava, né? De alguém. Eu achei muito legal que num momento tenso como esse pra Vivi, ela fica aliviada que a Shirahoshi tá livre, tá bem, que as 2 investidas do São Carlos foram frustradas, né? Uma pelo São Miosgard e a outra por Sai e Léo. E o Jabra, ele tava meio que um apresentador de documentário, né? Ele tava dando muitas informações sobre o que aconteceu na Reverie. Eu achei legal pra contextualizar a gente, né? Sobre o destino de alguns personagens. O Oda deixa em off, mas ele explica. Ele nos faz entender o que aconteceu. Sai e Léo se declaram piratas, né? Depois de salvar a Shirahoshi. E Fujitora deixou os escravos fugirem. Nota 10 pro nosso Tigre Roxo, hein, velho? Quem se irrita? Uryoko Gyu. É vilãozão realmente, né, gente? É um maldito, sabe? O Kizaru, eu detesto o Kizaru. Porque ele tem aquele jeito dele meio enjoadão das coisas, mas ele tá cumprindo as ordens. O Ryoko Gyu, eu diria que ele tá no nível a mais de me irritar, porque ele veste a camisa, velho, do governo mundial. É um maldito. O discurso dele lá em um ano, ele reclamando com o Fujitora aqui. Ô, qual é a tua, velho? Libertando os escravos. E se isso ficou claro, ao ponto do Ryokogyu ir pra cima do Fujitora, com um monte de Tenryubito olhando, o Jabra tá falando agora, o que é que os Tenryubito vão fazer com o Fujitora? Tá ligado? Presta atenção nisso, velho, porque de repente o Fujitora pode até sair da marinha, né? Vai que. Valeu, Lugadote! Capitão, nada tira da minha cabeça que o D é um símbolo como um sorriso de reino que foi extremamente poderoso e do bem no passado. Sim, cara, pois é, e as formas do D, né? Um sorriso, a lua crescente da Revolução de Wano, que era o código dos Bainha Vermelha e dos Samurais Aliados, tá ligado? Então, podem ter vários formatos de D aí, né? E aí, bom, no final o Apol invade essa sala, gente. É pra você ver que... É por isso, gente, que eu enjoei de estar fazendo vídeo parâmetros de poder, tier list, teorias mirabolantes. Eu hoje, assim, eu sinto que eu tô em outro nível, que isso aqui ficou pra trás. Porque, velho, o Apol, ele arromba tudo. As paredes, o cara sai comendo as paredes desesperado. E a CP0? Vocês lembram? Lá, capítulo 390, 400, 400 e pouco. O que é que a CP9 fazia? E a CP0 é basicamente a galera da CP9 com terno branco. A CP0, Fukuro, Kumadori, Bueno, Carifa, Jabra, não consegue sentir, e aí eu até consigo digerir melhor, mas não consegue reagir ao Apol lixo de força ali devorando as coisas numa velocidade absurda. Ah, Matheus, é porque eles não conseguiram nem anotar a placa. Velho, eles são espiões, tem que estar ligado em tudo, pô. Então, é bizarro. Tá ligado? Então, a CP0
nem notou que a Vivi foi parar na boca de Wapol. Perdemos nossa refém importantíssima aqui. E no final, né, a gente vê a Miss Universo com ciúmes e hoje o Wapol e Vivi vão viver juntos. Com Morgans. Eles estão com Morgans. O Morgans tem o maior furo de reportagem de toda a história de One Piece, velho. Porque ele pode revelar para o mundo inteiro sobre In. Se o Wapol contou para ele. E eu tô achando que o Wapol ainda não falou nada por medo. Sabe? O Wapol, ele tá, vamos dizer assim, com um transtorno pós-traumático do que ele viu. Foi demais pra ele. Não sei se ele contou. Afinal, no jornal do Morgan estava lá a morte do Cobra, a Vivi desaparecida, Sabo matou o Cobra, tá ligado? Mas não tinha nada de In. E é uma parada de estampar a primeira página, né? Então, será que o Wapol contou e o Morgans ele quer o status quo do jeito que tá pra o jornal dele poder, sei lá, funcionar, né? Não é nem pelo lucro, é porque o Morgans ele tem essa paixão de contar as notícias. E aí, por esse lado, eu acredito que ele iria muito querer fofocar. Vamos ver os áudios aqui. Que prazer, temos o Renato mandando áudio pela primeira vez. Obrigado pela participação, Renatinho. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. É o nosso Renato P13. Se ele digitar algo aí no chat, vocês já sabem quem foi o autor do crime. Como é que você está? Aoba, meu povo, como é que você está? Tomara que todo mundo bem. Sobre esse capítulo aí maravilhoso, queria só destacar alguns pontos. Primeira coisa, né? O Insama provavelmente já está claro que ele é do século perdido, que ele era um dos fundadores mesmo do governo mundial, né? Deve ter a cirurgia perene. Mas uma coisa que eu achei interessante, que talvez tenha gente que não tenha percebido, que foi uma brincadeira do Oda, né? Do Ace, falando, se você quiser ter o D, você pode ter também, sabe? Mas eu acho interessante que é uma perspectiva, tipo, qualquer um pode ter o D. Não é algo, tem que ser da família, descendente de sangue. Então eu acho que isso pode ser um detalhezinho do Oda, falando assim, não, o Sabo é tanto um D quanto os irmãos dele, né? Porque ele tem o ímpeto, a vontade herdada, né? É isso aí, cara. Eu tô acreditando muito nisso. De que o D, ele não é algo de família. Não é que o Ruffy é um primo distante da Nefertari e Vivi. É que eles carregam o propósito de uma galera lá de trás. Tá ligado? A Vivi carrega o propósito da Lily, a Shira Roche da antiga Princesa Sereia e o Ruffy do Joy Boy. Tá ligado? Teve até uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente, que tá na minha cabeça. Que quando a gente falou sobre o fruto do Lúcifer, Akuma no Mi, Zoan mitológica do Lúcifer, eu acredito que pode ser até a antítese de Nika, que seria o diabo de Cuphead. Vocês já viram o diabo de Cuphead? Ele tem essa Toon Force, mas eu acredito que no caso do In, caso isso fosse verdade, ele não se divertiria, saca? É só a maldade. Então eu acredito que pode rolar uma Akuma no Mi antítese de Nika aí. E seja bem-vindo, Tozinho. Bora escutar que o Marcelinho tem mais um áudio aqui, velho. E só para terminar, porque eu soltei sem querer aqui o áudio. Agora vamos ver aí como é que vai ser a questão da Lily, se vai ter mais ou não dela, né? Enfim, era só isso mesmo. Muito bom, velho. O Renato é muito tranquilão, né, velho? Pois é, o filósofo Luigi. Akuma no Mi. Né? Gomu Gomu no Mi, Akuma no Mi. Caralho, velho. Seria louco, velho. O Oda pode trabalhar como antítese de Nika e ser o diabo de Cuphead, algo do tipo, ou ser realmente zoa mitológica de Lúcifer, uma parada séria, tá ligado? Tipo, a gente tem o próprio Lucifero de Black Clover, né?
Bora ver o áudio do nosso Marcelinho, sem cabelinho. Aí, ó. Cadê? One Piece 1085, e que capítulo genial, mas eu vou ser sincero pra vocês, eu terminei o capítulo com esse ódio do Insama. Isso tem cara de Red Pill, gente, mas tem cara de um cara que tá decepcionado porque a Nefertari de Lily se apaixonou pelo Joy Boy, e daí ela comprou a briga dele, tipo a Toque comprou a briga do Oden, e aí o cara perdeu o rumo todo e Red Pillou. Nossa, mas isso tá com uma cara. Mas eu adorei, assim, o peso da. Como é que eu posso dizer? O In parece. Ele é sinistramente poderoso. A pressão que ele exerce, do tipo. A opressão que ele exerce ali nos quadrinhos foi muito bem retratado pelo Oda. E eu fico me perguntando se isso é, de alguma forma, isso é só, sei lá, gráfico pra demonstrar a sensação ou de fato aquilo ali existe. Aquelas figuras, aquelas silhuetas do Gorosei, não sei o que pensar daquilo, se aquilo é real ou é simplesmente silhueta. A opressão ali do Insama ficou muito bem desenhada, muito bem graficamente passada, mas eu tenho muita dúvida de como que isso... Enfim, toda essa história de Lily, 800 anos, Insama sendo alguém do século perdido, como isso constrói o mundo de One Piece. Mas eu achei genial também que o fato de Insama não entendeu ainda que o Apol sabe de tudo. Ele acha que só Sabo sabe. Desculpa o trocadilho. Mas o Apol também sabe. E isso Caraca, eu tô muito curioso como que isso vai se reverberar, porque o Apol tá com Morgans e com a Vivi. E então imagina se Morgans dá a letra no mundo inteiro. Caraca, eu tô tô muito animado pra ver. É interessante como o Oda deixa aquele gostinho de quero mais. A gente quer tá tão perto, mas tão longe da verdade. Putz, capítulo genial, de novo. É isso aí, gente. É muito legal ver as vozes de vocês em si, pra ver como vocês ficam empolgados, né, velho? Eu também tô empolgado pra caramba. A gente viveu o momento na leitura, né, ao vivo. E, pô, eu tô, assim, achando que de repente o Morgans vai revelar para o mundo todo, porque eu acredito até que no final de One Piece vai ter uma guerra mundial, sabe? Uma batalha em Marigeois e pode ter várias batalhas em paralelo rolando no mundo todo, pô. Você imagina que o Gorosei pode mandar pacifista pra cada ilha. Tá ligado? Eu sei que é um parâmetro meio merda, mas Star Wars Episódio 9, quando o Darth Sidious, Palpatine, ele consegue transformar cada destroyer em uma estrela da morte. E tem vários desses destroyers, ou seja, várias estrelas da morte. Eu acho que ele vai espalhar as coisas e a gente vai ver pessoas da ilha lá do Bug. Vocês lembram do Buddle? Que é o prefeito da vila que o Ruffy enfrentou o Bug. E assim por diante. O arquipélago Konomi, onde fica Kokoyashi, da Nami, a galera enfrentando, acho que vários painéis, né? Tipo, Noriko com Genzo, a galera enfrentando alguma ameaça. Eu acho que vai rolar uma parada tipo essa. Ô, Tozinho, Quarta Guerra Mundial Shinobi não. Mais respeito com One Piece. Citando Black Clover só pra me agradar, né? De brutal. Black Clover também faz o cuscuz pirar, muito bom. E, pô, gente, é isso. Essas são as minhas considerações sobre o capítulo. Semana que vem tem. Vamos ter leitura dublada, vamos ter análise, tudo bonitinho. Espero que vocês tenham curtido e vamos aos sorteios finais de maio.